Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo, reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca, testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês em o nome do Senhor Jesus Cristo. E não apenas vocês, mas através de vocês, aos seus entes queridos, seus familiares, seus vizinhos. Enfim, que vocês sejam a própria bênção onde quer que forem, que vocês sejam a própria luz para iluminar por onde passarem, tá bom? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Nós vamos dar continuidade àquela meditação sobre a história que aconteceu na Babilônia, quando os judeus foram expulsos da sua terra e foram para a Babilônia. E lá na Babilônia aconteceu esse episódio que somente uma pessoa poderia contar a sua história, porque essa pessoa é o próprio Deus, o Filho do Altíssimo Deus, o Senhor Jesus Cristo. Então ele viu essa história, então ele está contando para a gente o fim da vida do rico e o fim da vida do pobre miserável Lázaro. Nós vamos ver agora, vamos dar continuidade a essa história, esse fato, para que você compreenda bem qual é o plano de Deus para a sua vida. É o plano de Deus para a vida de todos nós. Por favor, abra o texto aí. Então, aconteceu que o mendigo morreu. O mendigo morreu, quer dizer, o pobre morreu. E foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Seio de Abraão é uma forma de dizer para onde estava Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Veja que os dois morreram e se igualaram. Agora não tinha rico nem pobre, apenas almas. A alma do mendigo foi levada para onde está Abraão. A alma do rico foi sepultada, ou melhor, foi levada para o inferno. No inferno, está aqui dizendo, Jesus diz, e no inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Quer dizer, quando o rico morreu, ele foi sepultado e pronto, acabou. No inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, estando gemendo, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. O versículo seguinte. E clamando, quer dizer, o rico, que agora não era rico, nem pobre, agora era uma alma no inferno. Ele, clamando, disse, Pai Abraão, ele conhecia Abraão, ele tinha conhecimento de Abraão, ele reconheceu Abraão, lá no inferno ele reconheceu Abraão ao longe, ele viu Abraão lá em cima. Pai Abraão, disse ele, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe a água
molhe na água a ponta do seu dedo, apenas, pelo menos. Ele não pediu um copo d'água, não. Ele pediu que Lázaro molhasse a ponta do dedo na água e refrescasse a sua língua, desse um alívio para a sua língua. Porque estou atormentado nessa chama. Estou atormentado numa chama inextinguível. E ele estava atormentado porque não morria. A alma não morre, nós falamos isso ontem. A alma é eterna, ela não morre. O corpo sim, mas a alma não. Esteja no céu ou no inferno, a alma vai continuar vivendo por toda a eternidade. Por isso, o rico lá no inferno estava atormentado por uma chama inextinguível. A chama que não conseguia matar a sua alma. A chama que não podia queimar a sua alma, destruir a sua alma. Não. A alma sofria, e sofria penosamente. Então ele pediu um pouquinho, apenas o dedo molhado na água para refrescar a sua língua. Eu não sei como nós podemos interpretar, eu não tenho conhecimento dessa interpretação dele. Do rico está no tormento eterno, a sua alma ter língua, e também os seus olhos, ter olhos a sua alma, ele poder ver. Eu creio que a consciência dele, né? A consciência, a alma tem uma consciência que está viva, então ela pode ver, ela pode sentir como ela tem sentido, ela pode ter essa língua que quer pelo menos uma gota d'água. É assim que eu entendo. Vamos ao texto seguinte. Então, a resposta de Abraão, lá do céu, disse: filho. Abraão o chamou de filho, porque ele o havia chamado de pai, Abraão o chamou de filho. Lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. Agora veja só, minha amiga e meu amigo. Abraão era rico, podre de rico. Mesmo assim, ele era um homem de Deus, era um servo. Ele estava salvo, ele estava do outro lado, ele estava do lado de Deus. Quer dizer que não é porque o rico era rico que foi lançado no inferno e o pobre que era pobre que foi levado para os céus. Não era isso. A condição econômica, a condição social não muda a situação da alma. O que muda a situação da alma, o que dá um fim à alma, bom ou mal, depende da sua fé. Então, Abraão era um homem de Deus, era um servo de Deus. Então, ele, quando morreu, foi levado para os céus. Assim também todos os que têm fé no Deus de Abraão, todos os que têm fé no Deus de Abraão, que seguem os seus mandamentos, que seguem as leis de Moisés, que praticam a sua fé de acordo com a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, a Torá, então estes vão para os céus, vão para onde está Abraão. Agora, se é rico, se é pobre, não importa. Se obedece a palavra de Deus, os mandamentos, se anda na justiça, então será salvo. Porém, aqueles que rejeitam, ou melhor, conhecem as leis, como normalmente os judeus conhecem as leis, a Torá, conhecem os profetas, etc. Mas se eles não cumprem a palavra de Deus, então eles vão para um lugar de tormento. Não adianta conhecer a palavra, não adianta saber os 10 mandamentos, etc. Não adianta as festas
bíblicas, não adianta seguir as tradições religiosas, não adianta seguir aqueles ritos, aqueles rituais, guardar apenas o sábado. O que adianta guardar os sábados, cultivar, preservar as festas do passado, se eles não cumprem a palavra de Deus? Não adianta nada. Porque, com certeza, o rico tinha esse procedimento, esse comportamento, porque todo judeu é orientado, é ensinado desde pequeno a guardar os sábados, as festas, enfim, fazer algumas coisas que a lei judaica manda, inclusive não comer bacalhau, não comer, por exemplo, carne de porco, essas coisas, esses costumes de antigamente. Então não adianta o judeu ou qualquer pessoa guardar os costumes e deixar a palavra de Deus de lado. Eles têm que obedecer a palavra de Deus. Eles têm que obedecer a palavra de Deus, para que então venham ter o mesmo direito que teve Abraão, que teve Isaac, que teve Israel, Moisés e todos os demais heróis da fé do passado. Então, minha amiga, isso se aplica também para as pessoas evangélicas, que conhecem a Bíblia, conhecem a palavra de Deus, conhecem os preceitos de Jesus. Não adianta você, por exemplo, ser um dizimista fiel, ofertante. Se você não perdoa, você tampouco será salvo. Porque ser fiel dizimista e ofertante é simples, é fácil. Difícil é perdoar. Difícil é perdoar. Então você tem que perdoar. Se você não perdoa, você também não vai receber o perdão do Pai. Então não adianta fazer umas coisas e deixar outras de lado. Você tem que fazer tudo, a gente tem que fazer tudo direitinho. Tudo aquilo que Deus nos manda fazer, a gente tem que obedecer. Então, o rico foi para o inferno, não foi porque ele era rico, mas porque ele guardava as tradições, os costumes judaicos, mas não guardava a palavra de Deus. Então, ele foi para o inferno. O Lázaro, coitado, ele viveu uma vida infernal aqui na terra, sem nada, sem eira nem beira. Com certeza, Lázaro não guardava os costumes judaicos, porque ele, coitado, não tinha nem o que comer. Como é que ele vai separar a carne de porco, separar isso? Ele comia daquilo que estava no lixo. E se tivesse carne de porco no lixo, ele comeria. Por quê? Porque ele estava com fome. Mas ele mantinha a sua fé viva no Deus vivo. Ele mantinha a sua fé viva no Deus de Abraão, de Isaac, de Israel. Ele cultivava dentro de si a fé, a esperança de um dia ele poder viver no mesmo lugar que os seus pais, Abraão, Isaac e Israel, estavam vivendo e estão vivendo. Entendeu, minha amiga e meu amigo? Não são os costumes que nos levam à salvação. Não são os costumes religiosos que nos levam para o céu, mas são a prática da palavra de Deus. É a prática da palavra de Deus, é a obediência à palavra de Deus, é a fé no Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, em o nome do Senhor Jesus. Quando a pessoa segue Jesus, quando a pessoa abraça a sua fé no Senhor Jesus, então ela abraça a fé na pessoa que morreu por ela, que deu a sua vida por ela, que verteu o seu sangue por ela. Então, o sangue de Jesus cobre o pecado, lava o pecado, purifica a pessoa que crê nele. Da mesma forma como Lázaro
teve os seus pecados perdoados, porque ele mantinha uma fé no Deus de Abraão, seu pai, então, assim também, quando nós temos a fé no nome do Senhor Jesus, no Filho de Deus, então nós também somos perdoados e temos acesso ao reino dos céus. Então, não é só simplesmente porque você paga o dízimo, você devolve o dízimo, não paga, mas devolve o dízimo, porque você é uma pessoa fiel, ofertante, ajuda, faz caridade, que você vai ser salva, não. Seja você pobre, seja você rico, todos nós temos que obedecer à palavra de Deus. Se nós obedecermos à palavra de Deus, nós viveremos uma vida de qualidade aqui na terra e no futuro, o reino dos céus. Vamos ao texto seguinte, por favor. Então, está escrito, Jesus continuou falando, além de tudo isso, quer dizer, Abraão falou para o rico, olha, você em vida na terra, você recebeu os bens e o Lázaro recebeu os males. Agora você está recebendo os males e Lázaro está aqui conosco, no reino dos céus. Além de tudo, eu não posso mandar o Lázaro e aí levar um pouquinho de água para você, molhar o dedo e levar água para você, porque está posto um grande abismo entre os que estão nos céus e os que estão no inferno. De sorte que os que quisessem passar do reino dos céus para o inferno não poderiam, não podem, nem tampouco os que passarem do inferno para o reino dos céus não podem. Então, a gente aqui verifica que uma vez a pessoa morre, está definida definitivamente o destino da sua alma, seja para o céu, seja para o inferno. Então, você tem que decidir o que você vai fazer depois da morte. Você tem certeza que está salvo? Então, não há possibilidade lá no céu a pessoa passar para o inferno, nem os que estão no inferno passarem para o céu. Aquela história de purgatório é conversa fiada para boi dormir. Não existe purgatório. Jesus não fala em purgatório. Não adianta, a pessoa morreu, não tem reza, não tem missa, não tem fita amarela, não tem nada que possa mudar a situação da alma dela. Morreu, ou a alma dela, se estiver no inferno, pode gastar todo o dinheiro com missas, com rezas, com orações, que não vai resolver o problema das pessoas, porque está aí escrito, aqueles que estão aqui não podem passar para aí, disse Abraão para o rico que estava no inferno. E nem os que estão no inferno podem passar para cá. Quer dizer, não adianta fazer orações, não adianta rezas, não adianta preces, não adianta nada. Morreu, minha amiga, meu amigo, já era, já está definitivamente decidido o destino de cada um. Essa é a grande mensagem que nós aprendemos aí. E o rico que estava lá, que sabia agora dessa situação, que não podia passar para lá e nem o Lázaro passar para o seu lado, ele disse, então rogo-te, pai Abraão, que mandes Lázaro à casa de meu pai. Bom, já que ele não pode vir para cá, Abraão, meu pai Abraão, mande que ele vá lá na casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar. Sobre isso nós vamos falar amanhã. Mas eu quero que você saiba, minha amiga, meu amigo, depois que morre não tem oração, não tem missa, não tem reza,
não tem nada que possa mudar o destino da pessoa que morreu. Nada, nada, nada. Então, todas as rezas, orações, dinheiro que se gasta, flores, tudo que se coloca no túmulo, as preces que se faz de 7 dias, de mês, de anos, nada isso resolve. Nada resolve. Eu lembro que eu conversei com um judeu, ele disse para mim assim, olha, quando meu pai morreu, eu fiquei orando, rezando para ele. Todo dia eu ia na sinagoga fazer a minha prece pelo meu pai. E eu perguntei para ele, e depois, o que as preces poderiam fazer por ele? Aí ele me disse, não, nós cremos que a alma dele vai subindo. Cada prece que eu fazia, subia um pouquinho a alma, e subia mais um pouquinho. Mas subia para onde? Aí ele não me respondeu. Ele não me respondeu. Minha amiga, meu amigo, é cômico se não fosse trágico, na verdade, porque as pessoas, coitadas, são enganadas, são iludidas com as religiões, com as farsas teológicas. E aí é que está a grande vantagem que Satanás tem sobre a humanidade, a ignorância da palavra de Deus. Amanhã nós vamos tratar mais a esse respeito. Nós queremos que você assista esse vídeo especial que foi feito para abrir os seus olhos, para você entender melhor aquilo que nós acabamos de ensinar. Por favor, Felipe. Quem nunca ouviu alguém dizer, dessa vida não levamos nada? Porém, não é bem assim. De fato, materialmente falando, não se leva nada. Os bens, a fama, sucesso, dinheiro, tudo fica para trás. Pois na eternidade isso não tem valor algum. Porém, existem coisas que a pessoa morrendo sem a salvação levará consigo para o inferno. Atente para a história do rico e Lázaro. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. O rico no inferno estava consciente, tanto que reconheceu a Lázaro e Abraão. Ou seja, as pessoas que morreram e estão no inferno estão conscientes. O corpo morre, mas a mente continua. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Observamos nessa passagem que os sentidos estarão vivos também no inferno. Jesus cita que ele teve sede, fala de refrescar a língua, erguer os olhos e fala de tormento. São muitos os que desejam a morte acreditando que ela trará o fim da sua dor. Mas o que vemos aqui é que no inferno a dor é ainda pior, pois ela é eterna. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Veja que o rico se lembrou da família, desesperado com a hipótese deles irem para o mesmo lugar de tormento. Talvez pior do que a dor das chamas do inferno será o tormento das lembranças. As pessoas irão se lembrar de quantas vezes alguém falou de Jesus para ela e ela ignorou. De quantas vezes ela ouviu falar sobre o inferno e ela zombou. Das palavras ditas pelo pastor que ela desprezou. Há muitos que criticam o fato de se falar sobre o inferno. Porém, o que muitos se esquecem que na Bíblia, curiosamente, quem mais falou sobre esse lugar foi o próprio Senhor Jesus. Lugar de choro e ranger de dentes. Onde a verme não morre. Onde o fogo nunca se apaga. Será que vale a pena trocar o reino dos céus por um prazer que durará alguns instantes e que condenará sua alma para todo sempre ao sofrimento eterno? Do que adianta só se preocupar em ajuntar tesouros nessa terra, se nenhuma dessas coisas você poderá levar?
aonde você irá passar a eternidade. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam e vão, mas na última hora da vida, eles não mais te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Se decides deixar teus pecados, entregar tua vida a Jesus, brilhará sim na última hora um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Meu nome é Rafaela, tenho 30 anos, sou natural de Maceió, Alagoas. Vim de uma família humilde, um bairro humilde, era destruída a minha família, tinha muitas brigas. Eu me sentia assim, rejeitada pelos meus familiares, eu me sentia o pato feio da família.
A minha mãe, ela dava o amor, o carinho do jeito dela. Então teve um dia que eu descobri que a minha mãe não era minha mãe. A minha família não era a minha família, de fato. Eu descobri que eu era adotada. Quando recém-nascida, a minha mãe, que me gerou, ela deu para uma vizinha. E a partir do momento que eu descobri aquilo, eu cresci uma criança traumatizada. Tudo que eu passava de ruim, eu atribuía a ela. E ali nasceu a mágoa, o ódio. E essa raiva me consumia por dentro. E eu externava isso através das minhas atitudes, sendo uma criança, um adolescente rebelde. Eu dormia fora de casa. E esses problemas com a minha mãe biológica atrapalharam também o convívio com a minha mãe que me criou e os demais familiares. Porque eu já via eles com outros olhos. Era como se na minha cabeça viesse aquele pensamento: você não faz parte dessa família. Eu me sentia órfã, com uma família, mas eu me sentia sozinha. E isso só foi piorando, né? Piorando ao ponto que eu cheguei em pensar em tirar a minha própria vida. E a primeira que veio na minha cabeça foi me jogar na frente de um carro. Eu fiz isso. Eu fui atravessar a rua e eu vi o carro vindo e eu me joguei na frente do carro. O carro bateu em mim, eu caí no meio-fio. A minha raiva foi não ter morrido, porque eu queria tirar minha vida. Para mim não tinha sentido viver daquela forma. Eu não tinha o que eu queria, eu não tinha uma família, eu não tinha um amor. Eu não tinha nada. Então eu só pensava em morrer. Todos os dias vinha aquele pensamento de morte. A segunda vez foi em casa. Eu fui na cozinha, depois de uma briga com minha família. Eu fui na cozinha e peguei a faca para me matar, para cortar os meus pulsos. Uma voz me dizia para não fazer aquilo, que existia saída, eu não sabia qual até o momento. Mas em pensamento eu pedia um sinal. Eu falava, inconscientemente eu falava com Deus. Eu não acreditava nele, mas inconscientemente eu falava. Eu pedia uma luz, até que essa luz chegou. Bateram na porta da minha casa. E lá estava um grupo de pessoas da Igreja Universal, me convidando para ir até a igreja. Eu pensei, não custa, né? Eu vou. A partir daquele domingo, era como se dentro de mim uma voz dizia: é aqui. Eu te esperava. E ouvindo a reunião, engraçado que o pastor, ele falou aquele versículo que diz assim: ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, Deus falou: eu não me esquecerei de ti. E aquilo me tocou. Ali eu recebi esperança. Eu tinha certeza que se eu continuasse indo, a minha vida ela não ficaria da mesma forma. Então foi um processo, foi um passo a passo. Eu estava ali degrau por degrau. Então, à medida que eu ia nas reuniões, eu me dedicava, eu buscava, eu meditava na palavra de Deus. Até que em uma dessas reuniões eu ouvi falar sobre o Espírito Santo. Ele era a chave. Eu queria o Espírito Santo. Era isso que faltava. Então eu sabia que para recebê-lo eu precisava mostrar para ele que eu o queria. Até que chegou uma quarta-feira, onde eu ouvi falar a respeito do perdão e eu entendi que eu precisava perdoar. Se eu quisesse que Deus me perdoasse, eu teria que perdoar. Então eu ainda nutria aquela raiva, aquele ódio da minha mãe. Eu nem sabia
né, onde ela estava, como ela vivia, mas aquele ódio estava ali, camuflado. Era algo que eu me apegava e eu não queria desapegar por nada. Mas aquela palavra me motivou. Se eu quisesse realmente uma vida nova, eu teria que liberar o perdão. E eu saí dali decidida. Eu orei ali mesmo. Falei, meu Deus, olha, eu não quero perdoar. Olha o que ela fez. O que ela fez é imperdoável. Ela abandonou um filho, uma filha. Então, eu não queria perdoar. Mas Deus falou, você tem que perdoar a sua mãe. E ali eu liberei o perdão. Eu falei, meu Deus, eu não quero. O meu coração diz que eu não tenho que perdoar, mas eu vou obedecer a tua palavra. E ali eu decidi. Eu decidi e falei com Deus, meu Deus, eu decido perdoar, sentindo ou não sentindo. Eu perdoei. E teve o dia da prova, do perdão. De tempos em tempos, ela vinha me visitar. Mas na maioria das vezes que ela vinha me visitar, eu me escondia, eu dizia que eu não estava em casa, eu saía, eu não queria. Mas a partir do momento que eu decidi perdoar, o próprio Deus preparou a prova. Falou, você perdoou? Então eu quero ver. Ela veio me ver. E ali foi a certeza que eu tive que não existia mais nada dentro de mim a respeito dela. Eu tratei ela bem. Eu conversei com ela, coisa que isso nunca aconteceu. E falei para ela que eu a perdoava, que eu tinha encontrado Deus, eu tinha encontrado a fé. Perdoar era o que faltava, né? Abrir o caminho para de fato Deus fazer o que Ele precisava fazer na minha vida. Ali foi o início, foi o pontapé inicial. E a partir daquele momento eu me dediquei mais. Era como se existia um peso ainda sobre mim. Quando eu liberei o perdão, aquele peso saiu. Agora eu estava livre. Agora Deus estava livre para agir na minha vida. Não tinha mais empecilho nenhum. E eu fui convidada para participar de um núcleo de oração numa casa de um membro da igreja. E nós fomos. E lá era um núcleo de oração onde nós íamos dedicar 100%. Não tinha oração forte, não. Era só para buscar o Espírito Santo. E ali, buscando o Espírito Santo, eu falei com Deus. Eu falei, olha, meu Deus, só o Senhor falta na minha vida. Só o Espírito Santo falta na minha vida. Então, eu falei com Ele. Eu falei, olha, eu estou aqui. Eu te quero. Se o Senhor me quiser, eu estou aqui. Até que esse dia chegou. Ele desceu sobre a minha vida. Ele desceu. E foi tão forte que todas as pessoas que estavam ali naquele núcleo de oração, elas perceberam. Porque o meu semblante, eu entrei ali naquele núcleo de oração, uma Rafaela, e eu saí outra Rafaela, completamente transformada, porque batizada com o Espírito Santo, porque ali houve paz, houve alegria, houve um gozo na alma que eu nunca havia sentido, em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Eu buscava esse gozo, mas esse gozo só aconteceu quando eu recebi o próprio Deus dentro de mim. E eu saí dali radiante de felicidade. Ali eu recebi a certeza de que Deus era comigo, que eu poderia passar o que fosse, mas Ele estava comigo. Eu recebi essa certeza, até porque aquele ali não era o lugar, se for para a gente avaliar, né? Não era igreja, mas ali, naquele lugar simples, o Espírito Santo desceu sobre a minha vida. Tudo que eu queria era ter o Espírito Santo. E ali eu recebi. Quando eu saí dali, fui para casa, normal. E eu percebi que os meus familiares, eles olhavam para mim. Era como se uma luz já brilhasse ali.
E ali mesmo eu comecei a falar de Jesus. Ali mesmo, dentro da minha casa. Meus familiares, eles não conheciam Deus. E eu falei, olha, vocês vão conhecer uma nova Rafaela. E veio as bênçãos, né? Aquilo que eu também buscava, mas que veio decorrente, né, do encontro com Deus, do Espírito Santo. Foi Ele que me deu. Todas as bênçãos que surgiram na minha vida veio do próprio Deus. E como eu falei, eu não tinha perspectiva, né, de nada. Eu não tinha o respeito, né, da minha família. A partir dali eu ganhei o respeito da minha família. Eu me casei, encontrei uma pessoa que hoje me completa. Hoje eu sou feliz ao lado dele. E hoje o relacionamento também com a minha mãe biológica, porque hoje na verdade eu entendo que eu ganhei duas mães, né? Duas famílias. Então meu relacionamento hoje com ela é excelente. A gente tem hoje um relacionamento, né? De mãe e filha, de amiga, a gente conversa. Deus, Ele fez tudo novo. Eu cheguei, na verdade, uma Rafaela em branco e Deus, Ele foi escrevendo a minha história, foi reescrevendo. Era como se aquela Rafaela de antes nunca tivesse existido. Ele escreveu uma nova história. E eu sou muito grata, né, a tudo que Deus fez. Tudo isso não seria possível se Deus não existisse, se o Espírito Santo não tivesse descido sobre a minha vida. Meu nome é Regiane Rossi, eu tenho 43 anos, sou formada em administração de empresas, me formei também, fiz a pós-graduação e MBA nessa área. Eu assistia muita programação. Eu via muito a imprensa marrom, eu via a imprensa capciosa, querendo puxar para esse lado de que a igreja não prestava, que só queriam roubar, só queriam tirar dinheiro do povo, né? Eu tinha muito preconceito. Eu achava que era Zé Povinho, eu achava que o Bispo Macedo era chefe de facção, que lá era só para tirar dinheiro do povo. Meu Deus do céu, a Igreja Universal não, pelo amor de Deus. Por conta de seu líder, então a gente focava nele, né? Eu tinha muita raiva, porque eu falava, como que pode, né? Tirar dinheiro do povo, enganar os coitadinhos assim. Via aquela imagem do estádio na época, aquela concentração, via sacolas, achei um absurdo. Eu falei, meu Deus, como que pode? Olha lá, tirando dinheiro do povo. E acabou também me influenciando, porque eu olhava, eu falava, como assim? Aquelas reuniões de sacolas e sacolas de dinheiro, a gente estuda tanto e faz uma reuniãozinha dessas e leva dinheiro do povo dessa forma? Como assim? Eu não aceitava, porque eu falava assim, meu Deus, eu estudei tanto, é tão difícil ganhar dinheiro e esse povo fica ganhando dinheiro assim, enganando as pessoas. Eu achava o Bispo Macedo, assim, eu falava, é o líder de uma facção. Para mim era tudo criminoso. A minha vida ela foi apoiada muito nos meus estudos, na minha formação. Só que eu ganhava e perdia. Por um tempo eu conquistava, por um tempo eu perdia. Eu não conseguia manter. Eu sabia que tinha alguma coisa errada, porque eu falava, não é possível. Eu tenho toda essa formação, falo outro idioma, como que pode? As outras pessoas vencem, por que eu não venço? Aí eu comecei a ver que tinha alguma coisa errada, que não era normal. Até audição de vozes eu tinha. Então eu sabia que tinha alguma influência ruim ali. Mas como eu não sabia, nunca tinha frequentado igreja evangélica nenhuma, eu não sabia. Na católica não ensinava. Então eu não sabia o que era aquilo. E eu comecei a procurar em todos os lugares como resolver aquela situação. Mas meu irmão frequentando a Igreja Universal e a minha mãe frequentando, eu já tinha a solução. Só que eu não aceitava ir lá porque eu tinha preconceito. Eu tinha muito preconceito. Eu continuava com a minha vida fracassada. Eu conseguia algumas conquistas, em seguida vinha derrota. Conseguia subir um pouquinho de novo, daqui a pouco derrota de novo. Então, quer dizer, não estabilizava de forma alguma. Eu não conseguia vencer. Perdia emprego, perdia relacionamento,
eu ficava doente, eu já não dormia mais, já não comia mais. Depressão. Eu trabalhava assim para os outros, parecia o quê? Ela está de dieta, né? Eu mantia aquela pose, né? Não tenho nada. Mas eu estava com depressão, eu estava com ansiedade, eu ouvia vozes. A minha vida realmente, assim, não dormia. Então, quer dizer, aconteceram muitas coisas, muita derrota, assim, tudo uma atrás da outra. O limite foi realmente assim, quando eu vi que nada do que eu fazia eu era capaz de mudar aquela situação. Eu já tinha feito de tudo, eu já tinha ido em todas as denominações, eu tinha chegado da faculdade, já era tarde, só que nós tínhamos uma edícula, e essa edícula ela era alugada. E essa senhora que morava no fundo, ela sempre ficava preocupada comigo. Então, nesse dia, eu sentei assim na cozinha, na beirada do fogão, falei assim, agora chega. Eu abri a tampa do fogão, do forno, liguei o gás e ali eu fiquei sentada. Eu falei, agora eu dou cabo da minha vida, chega, não aguento mais, agora eu cheguei no limite. E essa senhora, eu acho que ela sentiu o cheiro. Ela foi bater na minha porta. Poxa, nem morrer eu posso em paz. Fui lá atender, mas fui com raiva. Não, eu só vim ver se você tá bem. Eu falei, não, eu tô bem, tá tudo bem sim. A gente pode conversar um pouquinho? Eu falei, pronto, agora vai sair todo o gás daqui e vai estragar meus planos, né? Porque eu tinha plano de morrer aquela noite, né? Eu fiquei conversando com ela um bom tempo, ela ficou falando de Jesus para mim e aquilo foi, sabe, me acalmando, foi entrando na minha cabeça, na minha mente. Eu falei assim, não, eu vou dar uma chance. Na verdade, a primeira vez que eu fui na Igreja Universal foi com essa senhora. Quando eu cheguei, eu achei estranho, porque eu olhava a igreja assim, a primeira coisa que eu reparei, eu falei, poxa, aqui não tem imagens. Que estranho, que igreja estranha, né? Mas aí logo veio uma obreira e começou a conversar comigo. Aí eu toda confusa, não via imagens, não sabia direito se era igreja, o que era. Ela falou, olha, aqui é assim, começou a explicar das reuniões, como que funcionava. Mas como assim, né? Tem uma pessoa dessas aqui que não ganha nada para isso e está me ajudando. E comecei a enxergar com outros olhos. Naquele dia eu fui e eu senti uma paz muito grande, eu fui me libertando da depressão, da angústia, da insônia, do nervosismo, eu fui me limpando de tudo aquilo, né? Comecei a ouvir falar sobre o Espírito Santo e eu sabia que eu precisava do Espírito Santo também. Então eu queria muito, né? Então eu fiz isso, eu ia nas reuniões, eu ouvia direitinho o que o pastor falava, eu procurava seguir passo a passo do que ele falava, eu obedecia, né? E ali um dia aconteceu, um dia eu fui batizada com o Espírito Santo e minha vida mudou. Eu casei na igreja, conheci uma pessoa lá, um homem abençoado, um obreiro. Hoje eu tenho a minha filha, tem 13 anos e assim, conquistei um emprego abençoado, mas assim, a gente também investe no mercado de ações, tem conquistado também, com o Espírito Santo guiando, a gente sabe aonde ir, aonde investir, aonde aplicar e a gente tem conquistado cada dia mais. Hoje a gente tem uma vida completamente transformada e eu agradeço imensamente a Deus em primeiro lugar e ao Bispo Macedo. Hoje eu admiro a pessoa dele demais e eu sei o quanto vale salvar uma alma. Eu sei quanto é gratificante para a gente uma pessoa que é salva. Eu diria para as pessoas que dão ouvidos para essas notícias, para essas matérias, sejam elas televisionadas, seja em rádio, seja a impressa, que seria o jornal, revistas, que elas não deem ouvidos, que elas procurem desfocar disso, para que elas acelerem o processo delas de sucesso. Eu queria, neste momento, orar por você. Especialmente você que está sofrendo
desesperado, você que se encontra no fundo do fundo do fundo do poço. Deus se encontra aí com você que está sofrendo, gemendo. Você que está aí se sentindo a pior das criaturas. Você está aí bebendo. Você está aí usando drogas. Você perdeu o seu casamento. Você está pensando, não tem mais sentido na minha vida. Se meu marido me deixou por outra mulher, não faz mais sentido eu viver. Está sendo assim a sua vida? Você quer parar essa dor sem precisar tirar a sua vida? Nós vamos mostrar para você. Não é preciso tirar a sua vida para tirar esta dor que você está sofrendo. E é assim que vidas estão sendo salvas diariamente em todo o mundo. Eu ouvi alguém falando em câncer no rádio e eu parei na estação. Eu deitado ali com os meus filhos do meu lado e com esse pensamento na minha mente. Tira a vida deles e tira a sua também. Liguei o rádio, ouvi alguém falar comigo. Ei, é você mesmo. Naquela hora que eu tava com a corda no pescoço, que eu ia me atirar daquele armário, veio esse pensamento na minha cabeça. Aquela voz, aquele pastor, nós temos pastores prontos para te ajudar. Agora imagine se essa programação não existisse. Só existe um motivo para esses veículos de comunicação permanecerem 24 horas por dia, levando vida, paz e socorro aos aflitos e desesperados. A sua contribuição. É por essas antenas que alcançamos os lares dessas pessoas que necessitam da sua ajuda. Desde a época de Jesus, ele já sabia que sobre o telhado o alcance de pessoas era bem maior. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Seja livre aí onde você está. Seja livre desse pranto. Seja curado da sua enfermidade, desse espírito de opressão, de desespero. Seja um proclamador do telhado e ajude você também a chegarmos àqueles que não sabem mais o que fazer. Doe pelo Banco Bradesco, agência 3396, dígito 0, conta corrente 15250, dígito 1. Pelo Banco do Brasil, agência 1911, dígito 9, conta corrente 206577, dígito 0. Se preferir, doe através do site universal.org/doar, pelo aplicativo da Universal no seu smartphone ou tablet. Ou faça sua doação diretamente em uma Universal. Olá, meu nome é Adenilson, sou da cidade de Itapevi, tenho 40 anos. Cheguei aqui no Templo de Salomão com os vícios de cocaína, de cigarro, de álcool. E esse vício começou antes, bem dos 18 anos. E com o passar do tempo, né, foi se agravando cada vez mais, e eu cheguei ao ponto que eu trabalhava só para os vícios, né? Eu deixava de comprar roupa, deixava de comer para sustentar o vício. E até que chegou um final de semana, eu desandei 4 dias, como se diz lá no mundão, né? Na sexta, no sábado, no domingo, só fui chegar na segunda-feira, 4 horas da manhã em casa. Eu trabalhava direitinho, não era de faltar no serviço. Comecei a faltar no serviço. Já não tinha mais aquela vontade, assim, de trabalhar, de viver. Então, a minha mãe, ela, no dia que eu pedi ela para internar, inclusive, ela viajou para Minas e eu fiquei em casa sozinho. Aí eu peguei, liguei a televisão, aí pulando de canal em canal, caiu na programação da Igreja Universal do Reino de Deus e tinha um pastor lá falando. Ele falava que você que está aí viciado na cocaína, no álcool, se você vir aqui, Deus vai mudar a sua vida. E aquela palavra começou a entrar dentro de mim. E naquele momento eu fui curado da depressão. Porque naquele momento acabou o desânimo, acabou o desejo de suicídio, de morte, acabou tudo. Eu peguei ânimo, coragem e já vim para a igreja determinado. E na primeira reunião já saí com outros pensamentos, outra visão. E de fé em fé,
eu fui me libertando dos vícios, da cocaína, fui me libertando do álcool, do cigarro. Aí eu me batizei nas águas, logo em seguida teve o jejum de Daniel e perseverei no domingo em casa, lendo a Bíblia, eu recebi o Espírito Santo. Veio uma alegria tão grande na minha alma, uma paz. A partir daquele momento ali, eu perdi a vontade, o brilho dos meus olhos desse mundo não fazia mais parte. A minha vontade era de sair evangelizando, falando de Jesus para as pessoas. Tanto é que hoje eu ganho almas, né? E foi uma alegria tão grande que essa paz eu tenho até hoje, alegria até hoje. Problemas, dificuldades, mas nada não tira essa paz que está dentro de mim, essa confiança que eu tenho dentro de mim. Eu queria agradecer essas pessoas que dizimaram, ofertaram, fazer o propósito que através disso aí minha alma foi alcançada, foi salva. Tanto é que hoje eu sou um proclamador dos telhados, né? Eu faço isso aí porque eu fui alcançado, eu sei o valor que é. Faça isso que você só tem a ganhar. Deus vai acrescentar muito na sua vida. Pode ter certeza disso. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Senhor dos céus e da terra, Criador de todas as coisas, Tu e somente Tu és o Altíssimo, único digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a majestade. Só o Senhor é glorioso, majestoso, poderoso, e é por isso que nós viemos a Ti, porque só o Senhor pode resolver o problema dessa criatura que está me ouvindo agora, desesperada. Essa criatura que quer se matar, essa criatura que não vê saída para os seus problemas, para a sua depressão. Ela não vê saída para as suas dívidas, ela não vê saída para a sua doença, ela não vê saída para o seu casamento, mas o Senhor vê saída para todo e qualquer tipo de problema, porque o Senhor é Deus. Porque o Senhor mesmo disse, por acaso há alguma coisa difícil para mim? Então, meu Pai, a Ti invocamos neste momento em favor dessa criatura que está nessa situação crítica, meu Pai. Estende a Tua mão poderosa agora mesmo. Mostra para essa criatura que o Senhor tem preservado a vida dela até aqui, justamente para ela invocá-lo e ser atendida, para que o Senhor venha a ser glorificado através de seus lábios. Ó meu Senhor, eu te peço, ouvi o clamor do teu povo, das pessoas que oram conosco neste instante, e mostra para essa gente que o Senhor é um Deus vivo, que o Senhor é o mesmo, o Senhor não mudou a maneira de ser, como o Senhor foi, o Senhor é e será sempre, o Senhor Todo-Poderoso. Eu te peço, meu Pai, eu te suplico, pelos méritos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos fé nele e pelos méritos dele nós temos o direito de tomar posse das tuas promessas. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, minha amiga, meu amigo, seja livre, seja liberta aí agora, onde quer que você esteja, qualquer que seja a sua situação crítica, receba agora, neste momento, o alívio, como sinal de que Deus ouviu a sua oração. Graças a Deus. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída. Pois é, gente amiga. Nós vamos ficando por aqui, amanhã estaremos de volta neste horário, através desse meio de comunicação, sempre pronto, sempre para
interceder a Deus e mostrar o Deus vivo através dos testemunhos. Esses testemunhos que nós temos mostrado é só para mostrar para você que Deus é o mesmo, que Ele fez no passado, Ele faz no presente e quer fazer na sua vida também. Agora, você tem que fazer a sua parte. Deus não é mágico, Ele não faz mágica, mas Ele faz o milagre. Mas Ele só faz o milagre quando há um parceiro ou parceira dele, quando a pessoa participa desse milagre. E você tem que fazer a sua parte para que Ele possa fazer a dele. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Refletindo sobre a